A gente vai conversar agora por Skype. O Chico Alencar já está com a gente. O vereador, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente também tem que explicar para o nosso público, porque a sede de justiça é como pode um homem, com todas essas provas que a polícia apresentou, ainda ser vereador do meu município, né? Mas a gente tem que entender que tem um rito para isso. Quando a juíza falou que não era decisão dela, eu entendi, sabe, vereador? Porque assim, ela passou, tipo assim, não é uma decisão técnica nossa, é uma decisão política, da Câmara. E pelo que a gente está vendo, é um caso que não divide A ou B, é uma coisa meio que um consenso, porque pegaria muito mal para uma Câmara tão importante que é do Rio de Janeiro, não que outras não sejam, de ter um homem com essa acusação, com essas provas contra ele, sentado ao lado de outros colegas, não é? Boa tarde. Boa tarde, Isabela, a todos que acompanham aqui o noticiário. Olha, o incômodo até em ver no painel da Câmara de Vereadores, ganhando ausência de 3 semanas para cá, o nome Doutor Jairinho. Eu me recuso a chamá-lo de doutor e nem por um diminutivo que sempre é carinhoso. É o ainda vereador Jairo Souza Júnior. E eu percebo na Câmara Municipal um profundo constrangimento com essa situação. Mas, como você bem disse, há todo um rito, há todo um processo disciplinar, que é diferente do processo criminal, mas tem alguns pontos em comum do processo judicial, que é o direito de defesa, que é superar determinadas etapas. Agora, precisa-se instaurar o processo disciplinar. O presidente do Conselho de Ética, que nos chamou, eu sou membro titular do Conselho, para hoje, vereador Alexandre Esquerdo, chamou o Conselho para hoje para dar ciência de que recebemos os autos do inquérito policial, calhamaços, e que pretende chamar o colegiado, o Conselho, de novo na sexta para, tendo examinado esses autos, definirmos uma posição que ele já manifestou, e eu também, e alguns partidos da Câmara já falaram isso no plenário, como o PT, o Novo, Cidadania e nós do PSOL, para a urgência de um processo disciplinar, para, respeitadas as etapas, em 2, 3 semanas, no máximo 45 dias, chegarmos a uma deliberação do plenário dos 50 vereadores, um está impedido, é o objeto dessa ação, pela cassação do seu mandato. Eu posso te assegurar, Isabelle, que a Câmara Municipal do Rio não viverá a situação horrível, incômoda da Câmara dos Deputados, que tem lá uma deputada federal acusada com provas robustas de homicídio contra o próprio esposo, em consórcio talvez com alguns parentes e filhos, e que continua votando, já falando de candidaturas futuras. Nós não repetiremos o caso, a situação de Flor de Lis na Câmara Municipal do Rio. Ô Chico, falando que vai voltar mais forte ainda, o caso Flor de Lis é extremamente constrangedor pro brasileiro, né? Extremamente constrangedor você ter uma mulher que faz declarações de que ainda vai voltar mais forte, de que é sempre aquela lenga-lenga toda, com provas contundentes que a polícia provou por A mais B, e até ontem a gente trouxe aqui o depoimento de um dos autores falando, não, ela sabia como ela orquestrou, ela tentou várias vezes, e a gente continua tendo uma mulher dessa como deputada, né? Agora, e aí eu fico me perguntando que nada pode se duvidar. A gente viu esquerda, direita, a Câmara de Vereadores toda imbuída para não ter também essa situação constrangedora que é o que você falou. Mas aí vem minha pergunta, e eu sei que você é corajoso para me responder e muito aberto. Nos bastidores, você já sentiu, porque a gente sabe que é até uma família poderosa, você já sentiu alguma coisa assim, todo mundo está muito revoltado como a gente, ou você já sentiu uma coisa meio assim, espera a poeira baixar, calma, vamos dar uma arrastada nesse processo. Seja sincero aqui com o povo do Rio. Isso pode acontecer também na Câmara dos Vereadores? Não, Isabela, não pode acontecer, não vai acontecer. O que eu vejo é, com a franqueza que deve caracterizar toda pessoa pública, toda pessoa, aliás, seria muito melhor o mundo se a gente fosse sincero e franco em todos os momentos, mas eu percebo que há um grande silêncio. Tem muita gente que conviveu porque o Jairo Júnior, ele é vereador agora pelo 5º mandato, e sempre me disseram
que ele era muito afável, muito carinhoso até, de muito diálogo, sempre de bem com os governos, conseguiu, inclusive, nesse tráfico de influência degenerado, a meu juízo, que existe na política brasileira, não só carioca, colocar essa Monique, sua atual companheira, esposa, namorada, no Tribunal de Contas, aliás, no gabinete de quem agora é presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Guaraná. Então ele fazia essa política do toma lá da cá e se dava bem com todo mundo. Tem muita gente espantadíssima como ele foi capaz de ter uma atitude dessas, e porque está mais do que comprovado, né? E mais, ter esse histórico de machismo, de agressão a mulheres e abuso de crianças de todas as formas. Enfim, há um espanto, um constrangimento e um silêncio. Os que se manifestam publicamente, como nós, em relação a esse caso, são as vozes que reverberam lá no parlamento. Agora, esse silêncio não é um silêncio cúmplice, é uma cautela, mas eu também não vejo nenhuma conversa de bastidor dizendo que os que estão propondo já o processo disciplinar para cassação de mandato estão se precipitando, estão antecipando julgamentos, estão infringindo aquele princípio de que ninguém será condenado ou considerado culpado até o processo definitivo. Isso eu vi muito na Câmara dos Deputados, onde também fui membro do Conselho de Ética e vi vários processos darem em nada. Raros foram os que chegaram à cassação de mandato, mesmo com provas contundentes. Aqui na Câmara Municipal do Rio, eu sinceramente não vi nenhum movimento nessa direção de salvar Jairo Júnior. Mas acho que todo mundo, né, independentemente de partido, está chocado, parado e cada dia com o estômago mais embrulhado. Chico Alencar, obrigada por entrar ao vivo com a gente aqui falando sobre esse processo que deve se caminhar para a cassação do vereador Jairo Júnior.